Olá, muito bem-vindos ao nosso Band Entrevista aqui na tela da Band, todo sábado pela manhã, esse nosso encontro com aqueles que fazem a diferença na sociedade do Rio Grande do Sul e do Brasil. Sempre te convidando para acompanhar a gente também no YouTube, ao vivo, ao mesmo tempo da televisão, e também com toda a playlist à disposição com os mais de 100 convidados que já passaram aqui pelo nosso Band Entrevista. Quero te convidar também para me acompanhar na Rádio Bandeirantes, de segunda a sexta às 10h30 da manhã, com o nosso Manhã Bandeirantes, comigo e com a Regina Lima, que há pouco estava no ar também com o nosso Band Mulher. E também, à noite, os 60 minutos, sempre às 8 da noite, depois do Donos da Bola Rádio, com o Silvio Benfica e grande elenco, o nosso 60 minutos às 8 da noite na Rádio Bandeirantes. Quero te convidar também para estar nas redes sociais aqui do Grupo Bandeirantes. O Band RS no YouTube, como citei, com a playlist e toda a programação do Grupo Bandeirantes aqui no Rio Grande do Sul. E o Instagram, @Grupo Band RS, @Rádio Bandeirantes Poa. Se você quiser seguir também o apresentador, @Fabiano Brasil Oficial. Meu convidado de hoje é o presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, que nesse ano de 2025 completa 90 anos. Presidente José Nunes, uma honra recebê-lo aqui no nosso Band Entrevista. Muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo. Obrigado, Fabiano. Satisfação a gente estar aqui mais uma vez na Band. É sempre um lugar onde a gente quer estar e falar um pouquinho sobre jornalismo, né? Que é o que a gente vem fazendo na Associação Rio Grandense de Imprensa. Como você bem fala, é uma entidade que chega nesse ano de 2025 aos seus 90 anos, né? Então a gente tem muita história para contar e muito a defender ainda o jornalismo e o jornalista, a categoria como um todo. É verdade, e eu costumo dizer assim que obviamente a formação ela é extremamente importante, é o que nos capacita para estar trabalhando. Agora, é uma paixão, né, presidente? Ser jornalista é ser apaixonado pelo que se faz. Né? Sem dúvida nenhuma. É uma das profissões mais belas que tem. Não é porque a gente está fazendo jornalismo hoje, mas é sem dúvida nenhuma porque as pessoas... quem não é jornalista quer ser jornalista. Exato. Tanto é que a gente viu aí, desde a decisão aquela descabida lá do STF, do Supremo Tribunal Federal, lá capitaneada pelo ministro Gilmar Mendes, que determinou a não obrigatoriedade do diploma, a gente viu esse número de pessoas que se aventuram no jornalismo crescer e muito isso, né? Mas o que eu sempre falo na associação, que a gente tem que valorizar o jornalismo, aquele que é feito por profissionais, gabaritados, qualificados para isso, e as empresas que têm o CNPJ, que são qualificadas para dar a informação. Nós não podemos ficar reféns de uma informação que é a informação inverídica, né? Como bem a gente fez no ano passado, em abril do ano passado, a gente lançou a campanha contra a desinformação, né? As chamadas fake news. Então foi uma campanha que a gente conseguiu atingir um público muito grande no estado, né? E foi num momento bem difícil, né? Que era o momento quando chegou as enchentes no Rio Grande do Sul. Então eu acredito que aquela nossa campanha, ela abriu os olhos para muitas pessoas, que foi o momento onde as pessoas acreditavam em quase tudo, recebendo através de WhatsApp, enfim, recebendo nas suas redes sociais, sem checar, sem ter nenhuma noção do que se aquilo era real ou não. E nesse sentido, eu acho que a comunicação, os veículos de comunicação, os jornalistas mostraram que ainda são essenciais para a sociedade gaúcha, a sociedade brasileira. Não, e corroborando o que o senhor está falando, eu me lembro que o Manhã Bandeirantes completou um ano no ar agora, começou no dia 6 de maio de 2024. Eu lembro que havia todo um planejamento comigo, a Regina Lima, a nossa gestão e do Guilherme Macalossi, de fazermos um programa, revista eletrônica, alto astral e tal, e no fim mudou tudo em função da enchente, teve que mudar numa outra pegada do programa. Mas cada vez mais naquele período, as pessoas nos ligavam para confirmar se era verdade o que eles viam no WhatsApp, ou seja, existe essa confiança e a credibilidade do jornalista e principalmente das empresas que são sérias dentro do meio para confirmar aquilo que acontece. Ou seja, nós nos tornamos, e eu não tenho a menor dúvida disso, e me marcou muito uma mensagem que eu recebi no ao vivo, nos 60 minutos, e um vídeo de uma das pessoas que infelizmente depois foi vítima daquele desabamento de terra, na verdade um deslizamento de terra, em Veranópolis, junto à ponte do Rio das Antas. Ele mandou o vídeo para a gente, ele, olha, tem pessoas soterradas lá embaixo, ele colocou no ar, ele liberou, e depois a gente foi ver que era uma das vítimas daquele trágico mês de maio. E a partir dali a gente começou a receber ainda mais informações, e obviamente checando se não era fake, enfim,
e as próprias pessoas nos ligando e perguntando, Fabiano, é verdade que rompeu o DIC e tal? E outros colegas aqui do Grupo Bandeirantes, de outros meios de comunicação tão importantes quanto a Bandeirantes tem essa representatividade nacional, mas as pessoas confirmando conosco se era verdade ou não. E assim salvando vidas, não é, presidente? Sem dúvida nenhuma. Por isso que cada vez mais a gente tem essa defesa, não é uma defesa, digamos assim, de um mercado de trabalho. O que a gente defende é a informação bem dada, a informação correta. E nós entendemos que essa informação correta e bem dada, digamos assim, ela é fruto do bom jornalismo que é feito por jornalistas profissionais, que são qualificados para isso, e pelas emissoras, aquelas que são realmente qualificadas. É que eu brinco sempre, que é a emissora com o CNPJ. Exato. Muitas vezes agora as pessoas, esses chamados influencers, que não tem nada contra o influencer, enfim, está ali tentando o quinhão dele, buscar o seu rendimento mensal, mas não é jornalismo. É uma informação que ele está dando para gerar like, para gerar engajamento. E é isso que ele tem feito ao longo do tempo, por isso que ele se tornou um influencer, muitas vezes até com alguma credibilidade. Mas o jornalismo tem que ser visto por profissionais, ser feito por profissionais e ser realmente buscar isso que muitos ouvintes faziam, de ligar para as emissoras. Isso é fundamental. Mas não teria essa necessidade. Eu acho que o jornalismo ele tem que ser, ele por si só, ele já está sendo feito em serviço da sociedade e ele por si só deveria ser uma garantia, né? Mas infelizmente ao longo do tempo que a gente vem sofrendo com isso aí, a não obrigatoriedade do diploma, a gente tem sofrido muito, né? Os veículos de comunicação sofreram muito. A gente percebe isso lá na associação, que houve um fechamento de muitos veículos, principalmente no interior do estado, que acabaram fechando suas portas, veículos grandes, um exemplo claro é o Diário Popular de Pelotas, um veículo tradicionalíssimo, mais de 100 anos, e acabou fechando. Por quê? Porque acabou, eu sempre comento, né, às vezes, porque eu trabalhei 21 anos no Grupo Sinos, e eu comentava esses dias com o seu Mário Guzmão, que é um dos proprietários do jornal, eu digo, hoje vocês estão concorrendo com eu, a empresa. É verdade. Que antes eles tinham, era o Grupo Sinos, a credibilidade do Grupo Sinos que tinha, enfim, como é a credibilidade da Bandeirantes, enfim, era aquilo que as pessoas entendiam como comunicação. Hoje o Eu Empresa vai lá e coloca um veículo de comunicação na web, está lá concorrendo, buscando o anunciante, que antes o anunciante chegava e era só daquele veículo, grandes veículos, hoje ele está se dividindo com esses influencers, com os veículos de Eu Veículo, Eu Empresa. Então, mas eu acredito ainda no jornalismo, e é isso que a gente vem fazendo ao longo do tempo, acreditar no jornalismo, acreditar nos veículos de comunicação e acreditar nos jornalistas. E nada contra, bem como o senhor colocou, enfim, mas o problema desse aspecto dos ditos influencers é que nos dão um retrabalho, né? Muitas vezes eles colocam uma situação lá que eles viram, que acham que são, e dá o retrabalho de nós termos que buscar uma informação para ver se ela é mentirosa, ou seja, ou melhor, se ela é verdade, desmentindo uma informação que foi colocada como verdadeira. Sem dúvida. Eu até há pouco tempo, ocorreu um acidente lá em Santa Catarina, que queimou acho que 20 e poucos carros lá. No Morro dos Cavalos. Morro dos Cavalos ali. E eu até comentei, quando começou a vir as primeiras informações através do WhatsApp, até eu comentei com uma amiga minha lá de Santa Catarina, isso realmente está acontecendo? Ela disse, não, está acontecendo. Porque a gente fica, nós somos profissionais, nós somos jornalistas, a gente fica em dúvida daquela informação que a gente está recebendo. Então imagina como que é para o cidadão comum. Ele recebe centenas e centenas de informações e muitas vezes ele não tem o trabalho, não se dá o trabalho de checar, ele vai passando para outro, vai passando para outro, vai passando para outro, e daí fica aquela dificuldade para a gente, como profissionais de imprensa, dizer se aquilo aconteceu ou não aconteceu. Voltando à questão das enchentes, um influencer famoso aqui do Rio Grande do Sul estava anunciando na época nas suas plataformas que tinha, não sei, mais milhares de pessoas mortas em Canoas, por exemplo. Exato. E isso quando baixasse a água ia ter... Então isso levou as pessoas até horrorizadas, né? E era um desserviço para a sociedade. E é isso, mas eu acho que a gente não precisava estar tendo esse trabalho de checar e dizer que é uma informação falsa, enfim, mas teríamos que trabalhar
com a informação verdadeira. E o que não acontece é dessa forma. Né? É verdade. E, presidente, antes de a gente entrar, eu quero entrar depois na questão dos 90 anos e os eventos todos que a ARI vem desenvolvendo, a Associação Rio Grandense de Imprensa. Inclusive, tivemos a medalha Alberto André, agora há pouco tempo. Eu ouvi o Flávio Dutra dentro do programa no momento do evento, que é um dos dirigentes da nossa ARI. Inclusive, mandar um querido beijo para o meu querido amigo Fernando Zanus, nosso colega aqui do Grupo Bandeirantes, que recebeu a medalha Alberto André. E é uma distinção grandiosíssima para a imprensa aqui do Rio Grande do Sul e do Brasil. Mas eu gostaria de abordar um pouquinho antes de a gente entrar nessa questão da ARI, as suas premiações, seus eventos que são importantes, culminando com o aniversário no final do ano, de 90 anos. Como é que o senhor vê a inteligência artificial entrando aí como uma ferramenta importante, mas muitas vezes dificultando também o trabalho de jornalista, às vezes até colocando palavras que não foram ditas dentro de um profissional importante, de um profissional que tem sua influência, e aí é importante a gente trazer isso. Até um dia desses me questionaram, você é um influencer digital? Não, eu sou um jornalista que talvez influencie com as minhas opiniões ou com a informação que eu passo, mas não sou um influenciador digital. E aí vem essa questão, né, de como se utiliza a inteligência artificial da forma correta dentro do jornalismo, da forma que deveria ser. Como é que o senhor analisa tudo isso? Olha, eu entendo que a inteligência artificial ela chega, não é de agora, né? É uma situação que ela vem ocorrendo ao longo do tempo e a gente vem se adaptando. Eu acredito que o jornalista, aquele profissional sério, ele pode sim usar a inteligência artificial, pode usar um chat, mais famoso agora, o chat GPT, por exemplo, Exato. mas usar da forma correta, para fazer uma correção ortográfica, por exemplo. Esse sistema é muito bom, mas tu não pode ficar refém de uma inteligência artificial, para tu gerar um texto, por exemplo, e ser publicado. Porque se tu não checar, se não tiver aquela informação com o teu, como é que se diz, com o teu molho propriamente dito, vai ser uma informação que vai ser jogada, mais uma informação que vai ser jogada como é feito por muitos influenciadores aí que a gente vê, influenciadores digitais. Eu entendo que a inteligência artificial ela chegou para ficar. E a gente tem que ter essa responsabilidade de trabalhar corretamente com ela, porque é um mecanismo bom, um mecanismo novo. Eu comecei no jornalismo ainda na máquina de escrever, porque eu fui sempre jornalista de veículo impresso. Então, na época que eu comecei, era a máquina de escrever. E foi passando, a gente chegou... Eu lembro que depois a gente passou por uns aparelhos que eram os chamados Toshibas, que pra gente, eu trabalhando em Pelotas, para mandar matéria aqui para Porto Alegre, era uma dificuldade, a gente ficava... Era tudo por via telefone, né? Então, a gente tinha uma dificuldade bastante grande. Hoje em dia, com a inteligência artificial, tu está fazendo um texto no teu smartphone, e em seguida tu pode já estar corrigindo, inclusive editando. Então, ele dá uma facilidade tremenda para se trabalhar. Mas tem que trabalhar da forma correta. Tem que saber usar a inteligência artificial. E se tu conseguir fazer isso, tu vai se dar muito bem. E eu acho que isso vai acabar, inclusive, aqueles erros que a gente vê muitas vezes, os erros que teriam fácil correção, porque hoje em dia era uma outra função que existia na redação, por exemplo, era um redator, era uma pessoa que ia ler o teu texto se realmente estava correto ou não. Hoje em dia a gente não tem mais isso. Não precisa mais disso. E então a inteligência artificial ela vem nesse sentido, de facilitar a vida do profissional. O profissional não pode usar daquilo para fazer do seu trabalho o meio, a inteligência artificial será o meio para a realização, finalização do seu trabalho. Verdade. Eu me lembrei da minha Olivetti Letter 83. Era uma verdinha com uma capinha, carregava ela na mão como uma malinha. É uma facilidade legal que tem hoje o profissional, o repórter que está na rua, por exemplo. Hoje tu usa só... Antigamente era o bloquinho de anotação, canetinha, coisa e tal, e tu anotava tudo aquilo. Eu brincava sempre com meus colegas de redação, porque minha letra é horrível, né? Então, para escrever, né? Daí quando alguém me perguntava, Nunes, você tem aquela informação? Eu digo, sim, pega meu bloco lá na minha mesa lá. Sim, mas a gente não vai entender mesmo. Sim, mas tá aí, né? Então, hoje é uma facilidade muito grande que se tem de trabalhar na rua com o smartphone, enfim, como falei, tu não só apenas pegar, fazer a entrevista, mas até mesmo fazer uma edição rápida ali, e tu consegue mandar para o teu editor, mandar para a redação, enfim, e nos veículos de áudio também, na mesma facilidade, tanto no rádio quanto na TV,
Então, eu acredito que ela veio para nos ajudar, para nos auxiliar. O que a gente não pode ficar refém de uma inteligência artificial, senão a gente vai desaprender a ser jornalista. Porque eu sempre comento o seguinte, eu entendo que o jornalismo ele deve sim ainda ser feito aonde está a notícia. Exato. Você dá o trabalho... Lugar de setorista no setor, diriam os meus mais antigos. Nós não podemos ficar refém de uma... Milton Ferretti 1 dizia isso. Então, nós não podemos ficar refém de uma assessoria de imprensa. É claro que o assessor de imprensa que está lá, ele tem que nos passar a informação. Mas, no mínimo, o repórter, o profissional, o jornalista que está dentro da redação, dá uma ligadinha, confere com a fonte, pede uma entrevista com a fonte, por exemplo, se for no rádio, pede uma entrevista. O assessor de imprensa mandou aquilo lá como material de subsídio para ti. Então, pedir uma entrevista, falar com o assessorado, enfim, daquela assessoria de imprensa, eu acho que isso é fundamental. E é o papel de nós, profissionais jornalistas, é fazer esse meio de campo aí. Eu sempre conto uma história, quando eu era jornalista esportivo, teve uma vez que eram 3 ou 4 emissoras acompanhando o Grêmio no Rio de Janeiro, foi uma das primeiras que eu fiz fora, num treino do Grêmio na Gávea, no Rio de Janeiro. E o celular ainda era uns PT 550, aqueles grandões, o sinal não era bom, e para fazer o boletim para a rádio em Porto Alegre, tinha que ser pelo um telefone público, um orelhão que tinha na Gávea, só que só tinha um funcionando. Então nós revezamos os 4 repórteres, olha, quem entra primeiro e tal. Ninguém fura ninguém, né? Porque estamos os 4 juntos aqui, se um está fora do ar. Não, mas se acontecer alguma coisa enquanto um estiver no ar, vai ter que falar. Mas era mais difícil, mas também era romântico. Embora, óbvio que é legal, hoje a instantaneidade que as coisas acontecem, mas tinha aquela dificuldade, transmitir uma internacional, tinha que ter lá as 4 linhas para montar a malinha, quer dizer, era romântico. Era romântico. Mas as coisas são mais fáceis hoje. Com certeza. Mas tem os perigos também. Sim, né? com certeza. Eu digo assim que hoje a gente está arriscando mais. A gente está arriscando mais. Eu, por exemplo, eu era da caneta, eu era um repórter de redação. Jamais pensei em fazer alguma coisa de rádio, fazer alguma coisa de TV, agora os podcasts. Hoje eu estou arriscando, estou me arriscando a fazer isso. Estou me arriscando, de repente, a fazer que eu sei que não é a minha praia, mas se tem que fazer um cerimonial, eu vou lá e faço, sem problema. Só que deu uma facilidade, mas realmente perdeu o romantismo. Presidente da ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, José Nunes, meu convidado de hoje aqui do nosso Band Entrevista. A gente vai para um rápido intervalo e volta para falar dos 90 anos, das ações, dos eventos que estão acontecendo, sempre organizados pela nossa ARI aqui no Rio Grande do Sul. Intervalo e já voltamos. Voltamos com o nosso Band Entrevista aqui na tela da Band TV. Todo sábado pela manhã, na tela da Band, tem o nosso Band Entrevista. Estamos recebendo hoje no nosso programa o presidente da Associação Rio Grandense de Imprensa, José Nunes, para falar sobre os 90 anos desta grande associação e também eventos que vêm por aí. E comentamos aí no primeiro bloco, para quem perdeu, busca lá no YouTube, comentando um pouquinho desse momento atual do jornalismo no Rio Grande do Sul e, evidentemente, também no Brasil. Quero agradecer aqui o presente do presidente, rimou, né? Presente do presidente. O livro Entrevistas Póstumas, eles deixaram as respostas. Deixa eu mostrar aqui para o nosso Carlos Tiri. Ó, Tiri, por favor. Olha só que legal. São grandes jornalistas que, infelizmente, já perdemos, mas que foram entrevistados. Nós fizemos as perguntas, eles deixaram as respostas. Eu daria. Muito legal, vou ler com muito carinho aqui. Nomes alguns até que tive o prazer de trabalhar. Realmente uma obra para se guardar. Presidente, 90 anos da ARI, sempre realizando grandes eventos. Tivemos, como disse agora há pouco, a medalha Alberto André, que é tradicionalíssima. O nosso Fernando Zanuzzo aqui do Grupo Bandeirantes recebeu a sua homenagem. Justíssima, diga-se de passagem. Mas outros eventos também estão sendo realizados, inclusive com prêmios que são realizados no final do ano, tradicionalmente também. O Prêmio ARI de Jornalismo, um prêmio... Eu acredito que eu tenho se não uma menção honrosa, é um segundo lugar, junto com o Luiz Carlos Gueck, há muitos anos, ainda quando trabalhava em outro grupo de comunicação, de um Prêmio ARI. E continua sendo o grande desejo do jornalista, quero ter um Prêmio ARI na minha história, lá no meu currículo. É o prêmio mais longevo do Brasil hoje. É verdade. É o prêmio mais longevo do Brasil. Esse ano a gente chega à edição 67, e esse ano ainda com uma novidade que a gente quer trazer, que é com as categorias nacionais. A gente já está há 3 anos
com uma categoria nacional. A gente iniciou com uma categoria nacional chamada Os Desgarrados, que eram jornalistas gaúchos que estavam atuando fora do Rio Grande do Sul. São muitos, graças a Deus. São muitos. O jornalista gaúcho é bem visto, tanto fora do estado como no exterior. Enfim, graças a Deus, a gente tem um espaço, assim, uma credibilidade muito grande do jornalismo gaúcho. Então a gente iniciou e esse ano a gente quer trazer as 3 categorias, né? Categoria áudio, categoria texto e categoria vídeo. Então a gente quer ter as 3 categorias no Prêmio Nacional do Prêmio Ari Banrisul do Jornalismo. E que vai ser entregue lá no final do ano, deve ser lá quase na segunda semana do mês de dezembro, que antecede o aniversário da Ari, que a gente comemora os 90 anos lá no dia 19 de dezembro. E você comentava desse aniversário. Para mim, a gente chegar a 90 anos com a credibilidade que a associação tem, hoje, para mim, é uma satisfação enorme estar à frente da associação. Porque eu sempre digo assim, às vezes eu me pergunto, a associação esteve presidida pelo Érico Veríssimo, né? E aí hoje está aí o José Nunes aí tentando dar o melhor, aí a gente vem tentando. Eu digo sempre, porque não é um trabalho do presidente, é um trabalho de toda uma diretoria que a gente tem lá, tanto a diretoria executiva como os demais departamentos, o próprio Conselho Deliberativo tem nos ajudado, colaborado na presidência do Luiz Adolfo Lino de Souza. Nós temos também a figura do Batista Filho, que é o presidente de honra da Ari, que também está sempre nos acompanhando lá e nos dando, digamos assim, dando aquela dica que às vezes tu não enxerga, como diretoria executiva às vezes tu não enxerga. E o Conselho Deliberativo vem, olha, vamos fazer dessa forma, a gente vai lá e consegue fazer essa concertação. Mas, em relação aos eventos, a gente iniciou o ano no mês de março com o Fórum Internacional do Meio Ambiente, um fórum extremamente importante para o momento. Extremamente importante, que a gente tratou sobre a questão do bioma Pampa e ainda está repercutindo muito esse fórum. E até já uma novidade, já que eu já antecipo aqui, que a gente está criando, a gente deixou esse fórum, a gente disse que a gente queria deixar ele em aberto para novas discussões e a gente está fazendo isso. A partir agora nas próximas semanas, a gente deve estar lançando um grupo aí que é para discutir a questão que vai ser tratada da COP30 lá em Belém do Pará. Então a gente quer fazer com que os jornalistas gaúchos possam se pautar a respeito da COP30. Então a Associação Rio-Grandense de Imprensa vai ter esse espaço aí que a gente vai estar anunciando logo na sequência. No mês de abril, como você bem frisou, Fabiano, a gente teve a entrega da medalha Alberto André, que para mim é a gente está cada ano ela está consolidada e as pessoas nos questionam como é a escolha feita dessas 10, 11 jornalistas aí. É bem difícil, e é apenas esse momento que a gente faz, que a diretoria da Ari tem essa oportunidade de condecorar profissionais, né? Então, a gente fez no mês de abril vários profissionais que passaram e ainda estão no mercado, o Zanuso, o Antônio Oliveira, que foi presidente do sindicato, Ana Amélia Lemos Bones, também. Ana Amélia Lemos, enfim, foram profissionais extremamente qualificados e todo ano é esse formato. Então a gente tem uma sorte muito grande, que não tem, digamos assim, aquelas, vai colher o fulano, não podia ser o Beltrano. Não, a gente tem dado sorte nesse sentido. E espero que nos próximos anos a gente consiga ter essa mesma sorte que a gente teve até agora. Agora no mês de junho, no mês de maio, a gente tem ainda, já iniciando a produção do Prêmio de Assessoria de Imprensa, que é o prêmio que a gente concede para profissionais e empresas na área da assessoria. E que cresceu muito esse mercado, né, presidente? Cresceu muito. Hoje eu acho que eu digo assim que é em torno de 60%, hoje está dentro das assessorias de imprensa. E é um prêmio que já chegou e já está consolidado. As pessoas, enfim, as empresas que concorrem, entendem que é um prêmio que qualifica, não só como o prêmio Ari Banrisul de Jornalismo, esse prêmio de assessoria também é muito importante, porque ele tem, inclusive, a escolha do assessor de empresas do ano. Então, ele qualifica muito. Teve uma das escolhidas, eu não me lembro se foi, acho que foi 2023, 2022, e que ela disse assim, Nunes, eu consegui precificar acima o meu valor porque eu sou assessor de imprensa do ano. Com certeza. Então, isso realmente, para nós, eu fico muito feliz em a gente ter criado na nossa gestão esse prêmio de assessoria de imprensa. E ele é inédito no Brasil.
Então, para mim, é uma situação que a gente está valorizando o profissional, valorizando as empresas que prestam assessoria de imprensa e que muitas vezes, é aquilo que eu digo, é um trabalho colaborativo com as redações. Hoje, muito material que vem das assessorias de imprensa, vocês podem usar, como se diz, de olho fechado, porque é um material feito por jornalistas profissionais e confiança, né? Acima de tudo. Agora, no mês de junho, a gente tem a Semana da Imprensa também, né? Que é uma semana que a gente tem, é um projeto de lei junto com a Assembleia Legislativa. Então, a gente trabalha uma Semana da Imprensa que a gente foca várias atividades, enfim. A gente tem, no mês de setembro, a gente já está preparando já o lançamento do prêmio de jornalismo. Enfim, nós temos aí muitos eventos até o final do ano, que lá no final do ano entrega... então, com o prêmio Ari Banrisul do Jornalismo, que é entrega lá no mês de dezembro. E teremos esse ano como novidade, quem sabe um jantar, um almoço, ainda a gente está pensando qual que vai ser o formato adequado, que é para a comemoração desses 90 anos. Muito bem, 90 anos de ARI, Associação Rio Grandense de Imprensa, que está o presidente José Nunes, que representa, né, a todos nós jornalistas e, como o senhor bem disse, cada vez mais sendo colocados à prova diante dessa enxurrada de informações falsas, notícias, fake news, enfim, que são disparadas, e a gente tem que realmente valorizar cada vez mais essa profissão. Com certeza. E como é ser o presidente dos 90 anos? O senhor falava essa emoção, poxa, Érico Veríssimo presidiu o ARI e o senhor estar sendo o presidente dos 90 anos? Olha, acima de tudo, é uma responsabilidade muito grande. Mas eu entendo que, eu sempre digo assim, às vezes o momento, as circunstâncias da vida nos trazem a esses momentos. Eu fui presidente do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul, de 2007 a 2013, e sempre frequentando o ARI, na época do Erci Torma, que era o presidente. E depois veio o Batista Filho, o Luiz Adolfo, e surgiu a oportunidade de eu estar na presidência. Como se diz, eu sou vacariano, não tenho medo da luta e vamos enfrentar. E aí, graças a Deus, a gente, como eu falei anteriormente, a gente está fazendo um trabalho não apenas do presidente, mas um trabalho feito pela toda a diretoria, e isso me orgulha muito. Um exemplo é esse livro que você mostrou aqui, que a gente já está na segunda edição. A primeira edição a gente fez em 2023, a segunda em 2024. A nossa participação na Feira do Livro, né, que é extremamente importante, onde a gente está lá desde que a feira iniciou, que a feira também nasceu dentro da Associação Rio-Grandense de Imprensa. Então, para mim, é mais do que um orgulho, é representar uma categoria que está aí tendo a sua responsabilidade social cada vez maior. E em momentos também que, desse aniversário dos 90 anos, também representa os 120 anos do nascimento do Érico Veríssimo e os 50 anos da sua morte. Então, digamos assim... Uma série de marcas datas importantíssimas, né, para a gente trabalhar. E esse ano a gente está trabalhando aí, fizemos o logo dos 90 anos, com uma parceria com a agência Move, né, que vem nos auxiliando, digamos assim, nos dando credibilidade também para as nossas ações que a gente está fazendo e levando para a rua. Então, eu posso dizer que eu tenho um orgulho muito grande de dizer para toda a categoria que sintam-se representadas. Agora, há pouco tempo, a gente inaugurou lá na Associação Rio-Grandense de Imprensa o estúdio Enio Kalkenbach. Temos um programa agora também na FM Cultura, Conexão 30, que está vai ao ar no domingo, todo domingo às 11 horas da manhã. Então, a gente pede para as pessoas acompanhar e a cada dia a gente inventa uma novidade lá na associação, com a participação de todos. E o meu maior orgulho nisso tudo é que os profissionais, os veículos têm nos dado respaldo, os profissionais, quando a gente chama para um evento, têm comparecido lá na associação. Então, isso demonstra que a gente está fazendo, digamos assim, a lição de casa. Exato. E fazendo com que todo jornalista seja realmente valorizado como ele merece e o jornalismo, de forma geral, ganhando essa credibilidade. Abraço ao José Fuscaldo, lá da Move, querido amigo, também faz um trabalho maravilhoso na publicidade. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Presidente, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado, Fabiano. Estamos lá às ordens. A Associação Rio-Grandense de Imprensa está sempre com as portas abertas. Muito obrigado, presidente. Estouramos tudo aqui. Obrigado, Eduardo Rocha, o Chiclé. Obrigado, Júlio Neto, Gandhi, Carlos Tire, aqui do estúdio comigo, e também a nossa edição com a Claudinha, com o Rico e com o Jean Grelert. Nós voltamos na próxima semana com mais um Band Entrevista inédito e você me acompanha também na Rádio Bandeirantes.
de segunda a sexta às 10h30 da manhã no Manhã Bandeirantes e às 8 da noite com o nosso 60 Minutos. Fiquem com Deus, fiquem com a programação da Bandeirantes. Tchau!